Eugênio, se a gente olhar para o mundo e pensar nele como se fosse um tabuleiro de War, eu sei que é simplificar bastante as coisas, mas essa imagem visual às vezes ajuda as pessoas a desenhar as coisas na cabeça. Mas se a gente olhar para o mundo como se fosse um tabuleiro do War, quem é quem no mundo da tecnologia? Quem é que está dando as cartas de verdade? Bom, vocês sabem que, eu já mencionei aqui, a Guerra Fria Tecnológica, né? Então, no caso das duas maiores economias do mundo, nos Estados Unidos e China, tem uma capacidade de inovar, tem escala, tem recursos. Então, vamos dizer que eles estão em outro nível, né? Aí você tem um segundo pelotão com vários países europeus, né? Então, são diferentes níveis de desenvolvimento. E como é que o Brasil se coloca diante disso? Eu já mencionei aqui vários exemplos que a gente quer estar, né, no máximo possível dentro das nossas capacidades. Então, falando de infraestrutura digital, dentro do PBIA tem uma proposta de adquirir um supercomputador, que seria entre os mais potentes do mundo. Isso é fácil? Não. Tem recursos, estão alocados 1 bilhão e 800 milhões de reais para a aquisição de um supercomputador dessa magnitude, né? E você pensar, hoje nós temos o supercomputador Santos Dumont, que fica em Petrópolis, um laboratório nacional de computação científica. E ele recebeu uma atualização recente, então hoje ele tem uma capacidade de 20 petaflops. Para os ouvintes, né? Um petaflop seria o equivalente a processar 1 quatrilhão de operações matemáticas por segundo. E então o Santos Dumont tem 20 petaflops. Agora, você vai comparar então com alguns dos maiores supercomputadores existentes. No caso da Espanha, eles têm um em Barcelona, que é o Mare Nostrum 5. Olha o nome, né? Mare Nostrum. Eu prefiro o nosso. Que é o nosso mar, que vem lá do Império Romano, quando o mar Mediterrâneo era totalmente dominado pelos romanos. Então, é o Mare Nostrum 5. Ele tem 175 petaflops de potência, né? Então, vocês Santos Dumont 20 e eles lá têm 175. Então, é difícil, de fato, mas a ideia é que você vai, sendo uma corrida, né? Vamos reconhecer, né? Você pode até conseguir adquirir um que esteja entre os maiores do mundo, mas isso vai evoluindo. Então, na próxima lista dos 500 maiores, pode ser que outros sejam criados ou comprados, ou enfim, né? Outros países vão passar na frente. Só que você vai caminhando lentamente para tentar estar num posicionamento compatível, né, com a capacidade brasileira. E isso não é só o governo que está buscando, porque nós estamos falando do caso de computação científica, né, que tem apoio do MCTI em Petrópolis, mas também empresas, a Petrobras, né, tem supercomputadores, tem o Pegasus, tem outros, né, universidades, a própria USP, né, está adquirindo agora também uma máquina nova, super potente para treinar IA, que eles, inclusive, estão comprando da NVIDIA, que é uma das grandes fabricantes da série Blackwell B200. São GPUs de última geração. Então, é o melhor produto que a NVIDIA tem hoje para treinar IA. E isso a USP está adquirindo para uso, né, da universidade, e a entrega prevista agora até final de outubro. Então, você vê, a nossa maior universidade está atenta e está investindo nisso. Sim. Porque isso vai ajudar a pesquisa, toda a USP vai utilizar esse equipamento. Então, assim, nós estamos ruim ou estamos indo bem? Aí depende se você quer ver o copo meio cheio, meio vazio. Então, acho que nós temos que ver as duas coisas. Não estamos ainda no nível que gostaríamos, mas vamos, então, dobrar a aposta e seguir fazendo e insistindo, e não vamos, né, simplesmente... entregar os pontos. Entregar os pontos ou cruzar os braços e ficar observando. Então, nesse caso, apesar da geopolítica, né, da IA ser complexa, a gente tem que fazer o nosso trabalho, o nosso dever de casa. Boa. Você olhou para o cenário nacional, acho que trouxe um panorama bom. Quando a gente olha para o cenário internacional agora, você comentou, né, dessa guerra fria tecnológica que estamos vivendo. E dentro dessa guerra fria tecnológica, qual que você vê hoje a principal batalha que acontece? Porque você colocou lá no começo da nossa conversa um termo, né, dessa securitização
Foi esse termo, né? Esse termo Isso. mesmo, né? Que é pegar assuntos e falar que agora é de segurança nacional. E aqui em Deu Tilt a gente discutiu, acho que 2 pontos importantes, que foi o primeiro... de muitas empresas, organizações e pesquisadores falando, a exportação de chips é um tema de segurança nacional, deveria ser limitada para a China, mas a gente também trouxe quase todas as Big Techs, a gente até fez um episódio sobre isso, colocando direito autoral como um tema de segurança nacional, porque falou, se a gente não tiver exceção para treinar nossos modelos já aqui, a China vai treinar e ela vai sair na frente. Então, como que você vê hoje, e aí eu quero fazer uma pergunta muito específica sobre a infraestrutura, né, de chips. A exportação de chips hoje é um dos grandes conflitos que você vê nessa guerra tecnológica, principalmente entre os 2 principais atores? Com certeza. Eu acho que todo mundo tem visto e acompanhado, né? Inclusive, pensando na securitização, porque às vezes ela é uma justificativa para criar esses controles de exportação. Vocês se lembram que durante o governo Biden, houve uma ordem executiva criando 3 níveis de países. O nível 1, que seriam os aliados. O nível 2 seriam os que estão ali no meio termo e que teriam uma cota, ser um limite para compras. E o terceiro nível, que seriam países inimigos ou que representam um problema de segurança para os Estados Unidos na avaliação deles. E aí, para eles, seria bloqueado o acesso à venda de chips sofisticados de IA. Então, isso é claramente um exemplo de securitização. E o Brasil tinha ficado no segundo, E o Brasil tinha ficado no nível 2 ali, que era esse que sofrendo restrições em forma de tetos, né? Que, se eu não me engano, eram de 50 mil GPUs, né? Dentro de um determinado período. E isso, naturalmente, a indústria brasileira de semicondutores, nós temos uma indústria, né, com várias empresas, não muitas, mas são cerca de 20 que compõem esse ecossistema, né? Ficaram extremamente preocupadas, né? Porque isso vai criando dificuldades, tanto para as empresas, mas também, se você começar a pensar que vem investir em infraestrutura, supercomputadores, etc., e chega um momento que não pode comprar mais, e agora eu vou comprar onde? Isso até cria uma questão comercial, né? E, no caso, felizmente, vamos dizer assim, né? O governo Trump decidiu revogar essas medidas. Claro, agora temos uma outra situação, né, que nos prejudica muito, né? Mas, em relação a isso, eles perceberam também que estavam deixando de exportar, inclusive para a China. Aí você pensa assim, as empresas norte-americanas gostaram dessas restrições, a gente sabe que a própria NVIDIA não gostou muito porque perdeu acesso ao mercado chinês. Então, e aí um prejuízo de bilhões de dólares. E perda de cliente, né? E o mercado chinês é gigantesco, né? Então, você vê, sempre tem um lado A e o lado B, né? E, no caso, para o Brasil, nós somos totalmente dependentes de semicondutores importados. Né? A nossa indústria consegue produzir até 10% da necessidade doméstica, ou seja, a demanda interna da economia brasileira. O resto tudo, nós não produzimos wafers, que são as bolachas, né, de silício, né, você depois utiliza, corta e instala os componentes nos circuitos elétricos, né, dos semicondutores. E a gente não é capaz de produzir isso, tem que importar tudo. É uma situação, vamos dizer assim, de vulnerabilidade, como eu já mencionei, e que a gente poderia tentar conectar a nossa indústria com não só as cadeias de produção global, porque nós somos fortes na parte de encapsulamento e testes, também bastante potencial em design de chips, e não precisa dominar toda a cadeia vertical de produção, quer dizer, da prancheta até o produto final. Isso, na verdade, poucos países conseguem, porque, como já mencionei, é uma economia global. Então, você compra um pedaço ali, instala no outro, e diferentes componentes de diferentes países. Então, você conectando na busca de uma complementaridade produtiva. Porque aí você pode vender e comprar, ao mesmo tempo passar a produzir mais no Brasil. Claro, tudo isso leva tempo, é caro, porque os chips mais sofisticados hoje são poucos países que conseguem. Taiwan está na frente. Mas de complexidade média, aí você tem mais uma diversificação. Vários países produzem. Então, o Brasil pode se encaixar em determinados nichos e buscar consolidar sua posição nesse sentido. Qual